Invocando as bênçãos de Deus, havendo número regimental, eu declaro aberto a presente reunião. Com a concordância do plenário, dispenso a leitura das atas da 20ª, 21ª e 22ª reuniões por terem sido publicadas. Aqueles e aquelas que aprovam permaneçam como se encontram. Não havendo objeção, aprovadas as atas. Expediente. Informo que foram feitas designações de relatoria nos dias 14 e 21 de agosto, no dia 5 de setembro e no dia 15 de outubro de 2024. Indago ao plenário se há possibilidade de fazermos análise em bloco dos requerimentos do número 1 ao número 6, requerimento 37, 38, 39, 40, 41 e 43 de 2024. Não havendo objeção, coloco em discussão a votação dos requerimentos. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aquelas e aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Vamos direto, depois da ordem do dia, já com os requerimentos, vamos às proposições que precisam de apreciação do plenário, já no item 7. Antes disso, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Henrique do Vale, membro da diretoria administrativa da Itaipub Nacional, ex-secretário de Planejamento do município de Ponta Grossa, advogado, grande amigo, que presta um excelente serviço ao Estado do Paraná. É uma honra tê-lo aqui em agenda oficial na capital federal, doutor Henrique. Do item 7 ao item 10 é de relatoria da deputada Alice Portugal, e ela está se dirigindo ao plenário, então, sem prejuízo da análise, nós vamos para o item 11 para que não haja necessidade de prejuízo à análise da ordem do dia. Item 11. Projeto de Lei 5426/2023 do excelentíssimo senhor deputado Clodoaldo Magalhães, que reconhece o brega como manifestação da cultura nacional. Relatora, excelentíssima, querida deputada, ex-prefeita de Salvador, Lídice da Mata. Com a palavra, relatora. Boa tarde, presidente, senhoras e senhores deputados, colegas, assessoria. Primeiro, presidente, antes de ler o relatório, eu queria, porque já foi aprovado o requerimento, incluir nome de alguns outros convidados no nosso requerimento, que requer a realização de audiência pública para debater a instituição do Dia Nacional do Axé Music. E eu quero acrescentar Carlinhos Brau, Margarete Menezes, Paulo Borges e Ivete Sangalo. Excelente. Eu peço só a Vossa Excelência que encaminhe. Vou encaminhar. Oficialmente. Não acho que não há objeção por parte do plenário. Encaminhe oficialmente para acatação. Tá. Feito o acatamento. Pode continuar com a palavra para a relatoria. Projeto de Lei 5.426, vou direto ao voto, que reconhece o brega como manifestação da cultura nacional. O autor é o deputado Clodoaldo Magalhães, e eu relato neste momento. A proposição em análise tem um meritório objetivo de reconhecer o brega como manifestação da cultura nacional. O brega, surgido na década de 1940 e 1950, é uma expressão musical intrinsecamente ligada à cultura popular, enraizada em especial nas regiões norte e nordeste do Brasil. Esse gênero musical desempenha um papel crucial na representação das vivências e emoções de significativa parcela da sociedade brasileira, refletindo suas lutas, amores e aspirações, traduzindo também um cotidiano de lutas das periferias do país. Dessa forma, reconhecer o brega como uma manifestação legítima da cultura nacional é essencial não apenas para valorizar sua rica história e diversidade, mas também para promover a inclusão e a representatividade de diferentes perspectivas dentro do cenário cultural brasileiro.
Concordamos com o autor desta proposição, o deputado Clodoaldo Magalhães, ao defender em sua justificação a concessão do título em análise, seja no visual do dia, no estilo da dança, característica do movimento do passinho e aparelhagem, ou para os casais apaixonados que curtem o estilo mais romântico, ou até mesmo na forma de se apresentar nos bailes de brega funk ou brega das antigas. O movimento que começou no Recife e no Pará se transformou em uma potência não apenas cultural, mas também econômica, onde ampla e vasta cadeia produtiva movimenta muito diversas comunidades deste país. Com estilistas, produtores, gravadoras de videoclipes, compositores, artistas e diversos outros profissionais envolvidos, o gênero musical cria centenas de empregos, direta e indiretamente, além de servir como catalisador para o comércio regional do Nordeste. Por fim, o projeto de lei em análise encontra-se em consonância com o item 8.2 da súmula número 1 de 2023 da Secult, que versa sobre as recomendações aos relatores. Não há óbice para reconhecimento de natureza meramente declaratória de determinado bem cultural como manifestação da cultura nacional em proposições de iniciativa popular parlamentar. Embora a juridicidade de tal iniciativa possa ser questionada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ, é possível declarar qualquer bem cultural e material como manifestação da cultura nacional, por iniciativa parlamentar, somente havendo a vedação de criar qualquer obrigação que vincule o Poder Executivo a tomar medidas administrativas, protetivas, relativas àquela manifestação cultural. Entendemos que a homenagem se coaduna com a importância do movimento brega, motivo pelo qual somos favoráveis ao projeto de lei número 5.426 de 2023. É esse o relatório. Muito obrigado, deputada Lídice. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e senhores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o item. Antes de passar para o próximo item, eu passo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Henrique para fazer o uso da palavra por 2 minutos para fazer uma ponderação sobre o requerimento de autoria de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Nós aprovamos hoje um requerimento de audiência pública sobre o plano de carreiras dos servidores do Ministério da Cultura. Sem esses trabalhadores, não tem a política de cultura acontecendo de fato no Brasil. O governo Lula vem aumentando o investimento na cultura, isso é bom. Mas para que isso de fato chegue na ponta, precisa da valorização destes servidores e destes trabalhadores. Vamos lembrar o que aconteceu no governo anterior. A cultura foi atacada, porque cultura tem a ver com cidadania, com liberdade, com democracia, com diversidade, e também tem a ver com emprego, tem a ver com renda. Cultura salva uma democracia. Por isso o governo anterior atacou a cultura, porque era um governo de caráter autoritário, antidemocrático. Por que eu estou usando isso como exemplo? Porque cultura não pode ser suscetível à mudança de governo. Tem que ser política de Estado. Para ser política de Estado, é fundamental que nós tenhamos um plano de carreira valorizando esses servidores, para que eles tenham mais estabilidade, progressão ao longo do tempo, seus direitos efetivamente garantidos e mais estímulo para defender o livro, para defender a fotografia, o patrimônio histórico, imaterial, material, as licenças, para tudo isso acontecer lá na ponta, produzindo vida, liberdade, emprego, renda. Não basta investimento, tem que ter gente trabalhando e operando isso, com valorização. Então vamos chamar essa audiência pública, conversar com a Casa Civil, com a Fazenda, com o MGI, e vamos dar essa assinatura do governo Lula, que valoriza a cultura e, consequentemente, os seus servidores. Obrigado, presidente. Valeu. Obrigado, deputado pastor Henrique. Faço coro às suas palavras.
está aqui acompanhando o chefe da assessoria parlamentar, ex-deputado federal Mauri, que representa o Ministério da Cultura e que é uma pauta que a ministra da Cultura já debateu com a gente. Nós já foi objeto de reunião com a presidência dessa comissão e o requerimento é de suma importância para a gente dar encaminhamento e dar o apoio e o suporte político para que seja colocado como prioridade dentro da matemática, da calculadora pesada do governo aí. Obrigado, Henrique. Voltamos à ordem do dia no item 8. Projeto de Lei 5.974 de 2023, da Comissão de Legislação Participativa, que dispõe sobre a permissão da reprodução adaptada de obras para pessoas com deficiência intelectual. Relator para leitura, na data de hoje, deputado Alfredinho, a pedido da relatora, elaboradora do relatório, deputada Érica Cocai. Com a palavra, o nosso querido deputado Alfredinho. Senhor presidente, vamos logo ao voto da relatora. A iniciativa em exame amplia o alcance das obras literárias, artística ou científica, para incluir dentre seus fruidores as pessoas com deficiência intelectual, sem ferir os direitos autorais. Na Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, a matéria foi aprimorada em mais um passo rumo à inclusão, de forma a também prever, dentre os destinatários, propostas pessoas com outras deficiências, além de intelectuais. É importante observar que há transtornos considerados como deficiência que não são deficiências intelectuais, mas que podem dificultar o processo de fruição de uma obra literária, artística ou científica. O transtorno do espectro autista, por exemplo, é uma dessas. É um desses. É um desses no substitutivo aprovado na Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência e também houve outra relevante alteração. Permite-se não apenas técnicas de linguagem simples para adaptação da obra, mas outros procedimentos congêneres em qualquer suporte. Essa mudança contempla as particularidades de como as deficiências se expressam nas pessoas e que poderá exigir outras formas de adaptação. É importante observar que a ampliação proposta no substitutivo CPD foi complementada pelo parágrafo único, que deixa claro que a adaptação mediante a técnica de linguagem simples tem por único objetivo proporcionar a devida acessibilidade às pessoas com deficiência. Faz necessário aqui um pequeno ajuste, qual seja também esclarecer que não apenas a adaptação mediante a técnica de linguagem simples, mas também outro congênero que for utilizado. Deverá ser esse o propósito restrito que apresenta as emendas nesse sentido substitutivo da CPD. Em conclusão, a iniciativa da Comissão de Legislação Participativa merece reconhecimento por promover a democratização dos bens culturais e a inclusão de leitores cujas condições de deficiência prejudicam seu acesso às obras literárias, artísticas ou científicas. Faz, ao exposto, nosso voto é pela aprovação do PL 5.974, da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência, com as duas emendas anexas. Comissão de 24. É isso. Muito obrigado ao relator. Em discussão, a relatoria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e senhores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Ô, padre, qualquer coisa a gente pede ele para... O item 12 e item 13 também é de relatoria da deputada Alice Portugal, ela está chegando, então nós vamos passar para o próximo. Item 16, eu retiro de pauta, pois o deputado Marcelo Queiroz encontra-se em missão oficial, então não está presente, e eu retiro de ofício o item 16. Item 17, projeto de lei 5.908 de 2023. Excelentíssimo senhor deputado Luiz Couto, que inscreve no livro de Heróis e Heroínas da Pátria o nome do padre José Antônio Maria Ibiapina. O padre Ibiapina. Com a palavra o relator, deputado Alfredinho. Senhor presidente, com a presença do relator, padre Luiz Couto... Do autor, aliás, padre Luiz Couto, que é um excelente deputado, eu vou direto ao voto. Então, trata-se da iniciativa parlamentar que pretende inscrever o nome do padre José Antônio Maria Ibiapina, o padre Ibiapina, no nome dos, no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, depositado no Panteão da Pátria da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. Na justificativa, argumenta-se que o padre Ibiapina foi uma figura emblemática no Nordeste brasileiro durante o século XIX, dedicando sua vida à evangelização, ao ensino e ao trabalho social na região de Cariri, entre Ceará e Paraíba, segundo o autor. Padre Ibiapina dedicou sua vida às obras de caridade e educação, especialmente entre os pobres. Fundou casas de caridade, escolas, igreja, promovendo a inclusão social e o acesso à educação em uma das regiões mais carentes do país. Ele foi o pioneiro na promoção do papel da mulher na sociedade, em um período onde os direitos femininos eram praticamente inexistentes. As casas de caridade fundadas por ele eram administradas por mulheres, que era revolucionário para a época. Alguns estudiosos identificam Padre Ibiapina como um dos precursores da teologia da libertação e enxergam a continuidade do seu legado nas obras do Padre Cícero Romão Batista. No sítio institucional da Arquidiocese de São Paulo, há um perfil dedicado a esse homem, a quem a história não reservou um lugar que merecia e que foi aclamado santo ainda em vida pelo povo nordestino. O perfil destaca sua atuação como advogado e como parlamentar. Em 1828, ingressa no curso jurídico, finalizando os estudos em 1932. Em 1834, é eleito deputado. Desde o começo se posiciona como um defensor das questões sociais e como um autêntico nacionalista, opondo-se muitas vezes a políticos e autoridades influentes. Terminada sua legislatura, Ibiapina não mais desejava continuar na vida pública e dedicou-se ao seu ofício de advogado, principalmente por causa de pessoas humildes e sem posses. Mas a advocacia não era o que realmente satisfazia. E a inquietude do seu espírito, decepcionado com a vida, como o matrimônio e com os homens, resolve abandonar a promissora carreira e se tornar sacerdote. Sem dúvida, estamos reconhecendo um verdadeiro herói da pátria. O voto, portanto, é pela aprovação do projeto de lei número 5.908, de 2023, do deputado Luiz Couto. Senhor presidente. muito obrigado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, parabenizar o deputado Alfredinho, deputado Luiz Couto também pela iniciativa. Em votação. Senhoras e os senhores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vou pedir. O próximo é o meu? Matheus. Pedi para ali. Vem cá. Aqui perto. Cadê o da rapadura? Peço para ali.
Deputado Luiz Couto, autor, se quiser fazer uma breve... Senhor presidente, o padre Biapina, ele tem uma história. Ele era advogado, mas o povo não tinha condição de pagar. E aí ele resolveu entrar na política e foi eleito deputado. Mas depois viu que não estava feliz. Se ordenou e foi trabalhar, principalmente em todas as regiões do Nordeste brasileiro. Então, nesse sentido, a gente quer reconhecer essa figura, porque cuidou do tempo da seca, do tempo em que muitas doenças foram acontecidas, e ele sempre atento, e nunca teve apoio das autoridades, nem da política, tudo. Ele fazia com que o povo pudesse fazer todas as ações. E é nesse sentido que merece ser reconhecido. Muito obrigado, deputado Luiz Couto, parabéns, obrigado pelo relato da história. É de suma importância, tem função de reconhecimento, porque o reconhecimento e a divulgação do reconhecimento é um combustível para que outros possam o fazer. Não desistam. Isso é de suma importância e esse reconhecimento nos dá orgulho aqui. Deputado Luiz Couto, que também veio da igreja, tem esse conhecimento, esse carinho e a vida dedicada aos que mais precisam. Item 18, retiro de pauta a pedido do relator, com o compromisso de voltar. Senhor presidente, nós estamos aqui tentando falar com o deputado, porque esse é um projeto meu, de autoria minha, para ver se ele autoriza um outro deputado ou deputada a ler. Se ele não retornar, vamos adiar, mas se ele consentir, vamos ver se a gente consegue adiantar, porque eu tenho um azar danado. Vários projetos meus ficam aqui tempo, e não só nessa comissão, mas em outras, por conta que o relator ou não vem na comissão, ou não conclui o relatório. Essa coisa que eu não... Eu gosto de ajudar os amigos. Acho que é ruim a gente não permitir, não atrasar a atividade parlamentar dos amigos. Tem que fluir. O comunicado oficial do gabinete, deputado Alfredinho, era fazendo o pedido de retirada, mas eu me comprometo com Vossa Excelência de, na próxima sessão, fazer a inclusão de pauta. O deputado Stélio Denner é um deputado presente, é um deputado que está fazendo as relatorias com a gente, hoje é mesmo pela ausência e há o pedido, e oficialmente o único pedido que a gente tem direto do gabinete é o pedido de retirada do relator, que tem precedência, mas eu me comprometo com Vossa Excelência de incluir na próxima reunião, e não estando presente o deputado, de designar para leitura na próxima reunião um relator. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela compreensão. Agora nós temos um conjunto de pautas da nossa líder, presidente aqui também, minha querida amiga de muitos anos, deputada Alice Portugal. Já voltamos então para o item 7. Projeto de Lei 4768 de 2016 do Senado Federal, que dispõe sobre o ofício de profissional da dança. Relatora, deputada Alice Portugal, com a palavra. Presidente Aliel Machado, demais deputados e deputadas, a Secretaria da Comissão de Cultura, todos que nos acompanham, peço licença para ir direto ao voto da relatora desse projeto que está em análise desde 2016, de autoria do ex-senador Walter Pinheiro. Com a manifestação corporal milenar, como manifestação corporal milenar integrante inequívoca da nossa cultura, a dança é intensamente vivenciada por nós brasileiros, razão pela qual reputamos válida a intenção de dispor sobre o ofício do profissional da dança e louvamos a iniciativa do ilustre senador Walter Pinheiro. Nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, de 96, consolidou um novo sentido para as artes no sistema educacional, entendidas como vivência de um projeto que produz conhecimento e desenvolvimento cultural,
preconiza a referida legislação que o ensino da arte seja parte essencial dos princípios e fins da educação nacional e estabelece a sua obrigatoriedade como componente curricular nos diversos níveis da educação básica. No plano cultural, cabe à Comissão de Cultura analisar a matéria, deliberando sobre sua relevância para a cultura nacional. No artigo 1º, o projeto de lei tenta elencar a qualificação profissional exigida para o exercício do ofício da dança em nível superior ou curso técnico, bem como mediante atestado de capacitação fornecido por órgãos complementares. Ao nosso ver, a determinação está adequada, porquanto estabelece requisitos para o ofício da dança e concede alguma flexibilização para atender aos profissionais da dança que já exercem atividades na data da publicação da lei, conforme regulamentação a ser definida. Conseguiram-se no artigo 2º as atribuições conferidas ao profissional da dança. A redação está coerente com as atividades desenvolvidas por esses profissionais, motivo pelo qual não manifestamos qualquer objeção. O artigo 12, como inspiração à Lei número 6.533, de 24 de maio de 78, que dispõe sobre a regulamentação dos profissionais de artistas e de técnicos em espetáculos de diversão. Com efeito, o direito à educação é assegurado constitucionalmente. Os artigos 208, incisos 1, 2, 4 e 6, entre outros, afirmam a obrigatoriedade da oferta da educação básica, de modo que o acesso a quaisquer dos níveis constitui direito público subjetivo e, como direito fundamental, produz eficácia plena. Nesse sentido, destacamos a oportuna Resolução 3, de 16 de maio, meu aniversário, de 2012, na Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que define diretrizes para o atendimento da educação escolar para a população em situação de itinerância. Os artigos vocês compreendem, isso é importante para artistas circenses, né, e outras comunidades nômades. O Conselho Nacional de Educação legislou sobre isso e vem funcionando com muita eficácia. Os artigos 3º e 4º dessa resolução possuem redação mais adequada para a proposição e análise, porque contemplam disposições eficazes para garantir a matrícula do estudante em itinerância, motivo pelo qual oferecemos emenda modificativa número 12. Por isso, indo direto à finalização, para encerrar esse parecer, pela relevância e presença da dança nos mais variados rincões brasileiros, compartilho uma bela passagem do filósofo Garaldi, que ele diz o seguinte: a dança, que nasceu e cresceu nas civilizações comunitárias e que se estiolou nas diversas civilizações individualistas, nos dias de hoje pode contribuir significativamente para a realização de síntese pela qual nossa época espera. A de uma sociedade aberta, onde o comunitário não se degradasse em totalitário, nem a expressão da pessoa em individualismo, mas, ao contrário, o homem pudesse conjugar sinfonicamente, como numa dança bem dançada, sua dimensão social e sua criatividade em um sistema consciente de sua relatividade e em aberto para o futuro, para as suas profecias e suas utopias. Isso foi Garaldi, de 80. Em face ao exposto, após a análise do mérito, a qual nos compete nessa Comissão de Cultura, votamos pela aprovação do projeto de lei 4.768, de 2016, e pela rejeição das emendas aprovadas pela Comissão de Educação, mantendo o projeto original, para que ele possa ir a termo imediatamente e regulamente-se o profissional da dança. Obrigada, senhor presidente. É o voto. Muito obrigado, deputada Alice. De suma importância. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, projeto de lei 4768 em votação. Senhoras e os senhores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradeço a todos. Faço aqui uma menção à ministra Margarete Menezes, estimuladora dessa decisão, e gostaria também de mencionar a professora Dulce Aquino, decana do Fórum Brasileiro da Dança, lutadora, não é, por essa matéria que ora essa Comissão de Cultura aprova. Muito obrigada. Senhor presidente, senhor presidente, eu li um relatório aqui da deputada Érica, por ela não estar presente.
Até para fazer justiça, ela pediu que eu citasse aqui os nomes da Paloma e da Pediane, porque esse projeto foi uma tese que elas apresentaram na Universidade Federal de Brasília. Então é importante parabenizar as duas pela iniciativa que virou um projeto de lei nesta casa. Tá certo? Obrigado, senhor presidente. Deputado Alfredinho, conversamos com o gabinete do deputado Denner e não há objeção, o relatório está pronto e nós temos a ilustre presença, além de ser nosso colega, amigo, irmão deputado, é uma personalidade da cultura brasileira, que é o nosso deputado Douglas. E o deputado Douglas Viegas vai fazer então a leitura do parecer, tendo possibilidade do retorno do item 18 então para a pauta, e não havendo, claro, objeção dos deputados aqui presentes, já estava colocado como item da pauta, o item 18. Então, voltamos ao item 18, projeto de lei número 2752/2024, do excelentíssimo senhor deputado Alfredinho, que reconhece a rapadura como manifestação cultural nacional. Com a palavra, o relator nomeado para a leitura do relatório nesse plenário, por essa presidência, deputado Douglas Viegas. Com a palavra, o relator. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os pares. Desde já eu agradeço todo o carinho, a atenção. E eu peço licença, presidente, por favor, para ir direto ao voto. A proposição ora analisada, de autoria do nobre deputado Alfredinho, tem por finalidade reconhecer a rapadura como manifestação da cultura nacional. A rapadura é um doce tradicional do Nordeste brasileiro, produzido a partir do caldo da cana-de-açúcar. É fabricada por meio de um processo que envolve moagem, fervura, moldagem e secagem da cana. Este famoso doce nordestino é rico em nutrientes que podem ajudar a prevenir anemias, cãibras e osteoporose, além de ser uma alternativa saudável ao açúcar refinado. Foi no ano de 1532 que a rapadura chegou ao Brasil, em pleno século XVII. Ainda sem intenção de ser produzida para fins comerciais, uma vez que era um produto usado para alimentar os escravizados. Como ela é produzida a partir das raspagens das camadas de açúcar que ficam presas nas paredes das máquinas dos engenhos, motivo pela qual leva o nome rapadura, os senhores do engenho deixavam esses restos para que os escravos pudessem comer. Exposto isso, vemos que a rapadura não é apenas um alimento, mas também ocupa um papel cultural significativo, representando tradições e modos de vida que refletem a história do país. Ou seja, um verdadeiro símbolo da identidade rural, visto que muitas vezes é realizada de forma artesanal, o que resulta em um impacto ambiental menor em comparação com a indústria de açúcar. Além do mais, a sua produção contribui para a economia local, porque para muitas comunidades a fabricação de rapadura é fonte crucial de renda dos agricultores, o que estimula o comércio em comunidades rurais e, consequentemente, contribui para a economia regional. Sendo assim, a rapadura representa a história, a cultura e a economia de várias regiões do Brasil, sendo uma parte importante da identidade nacional. Ela é um exemplo de como um produto simples pode ter um impacto profundo na identidade de um povo. Além de ser um alimento saboroso, a rapadura representa um legado cultural que continua a ser celebrado e valorizado em diversas partes do país.
Portanto, em face do exposto, concordamos integralmente com o que se propõe, não restando dúvidas sobre a sua relevância e pertinência. Assim, votamos pela aprovação do projeto de lei número 2752 de 2024, de autoria do nobre deputado Alfredinho. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Douglas, nosso relator. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e senhores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, o autor. Senhor presidente, primeiro, na verdade, esse projeto ele tem um valor sentimental para mim, eu vou explicar. Primeiro, agradecer o deputado Douglas Viegas, que é uma celebridade, por ter lido o projeto. Obrigado, deputado. O nosso relator Stério Denner, que de forma elegantemente autorizou a leitura, e o Assis Ângelo, que é um poeta deficiente visual, locutor, jornalista, que deu a ideia de a gente apresentar esse projeto. E quando ele me deu a ideia, eu lembrei, porque eu fui criado no meio da rapadura. Meu avô, ele tinha um engenho de cana, cultivava cana de açúcar, fazia muita rapadura, melaço, e vários tipos de rapadura. E meu avô, eu fui criado por ele, bem novinho, bem pequeno, criança ainda, e eu lembro tudo aquilo ali, a dificuldade que era para fazer a rapadura, que era para fazer os cortes da cana, que geralmente fazia nos fins de semana, no domingo, com muita gente ajudando, e assim ele tinha aquela produção de rapadura naquela média plantação de cana. E após tudo isso, a rapadura era vendida e era transportada através do jumento, lá no interior do Nordeste, do Piauí, e o moleque fazia essa entrega junto com ele. Não me lembro da idade, mas era lá por uns 6, 7 anos, acho, no máximo, um pouco menos, e a gente andava inúmeros quilômetros para entregar a rapadura nos lugares onde era vendida, lá no interior do Piauí. Às vezes ficava 2 dias no meio da estrada, dormindo no meio da mata, para poder chegar até o local da entrega. E quando o Assis pediu para mim, me deu a ideia de apresentar o projeto, eu disse, poxa, Assis, eu fui criado no meio da rapadura, e lembra muito a minha infância, e por isso que a gente apresentou esse projeto, que a rapadura realmente é uma cultura brasileira, porque para aquelas pessoas pobres no Nordeste, o açúcar era um luxo naquela época. Então o café, que era adoçado com a rapadura. E ela também servia de alimento para as pessoas, que comiam a rapadura com farinha. E é um alimento, um bom alimento, né? E sustentar, dava uma sustância, como dizia o pessoal do Nordeste, muito forte naquela época, né? Por isso, da gente apresentar esse projeto e agradecer a todos os deputados e deputadas hoje pela aprovação desse projeto, que, como eu disse, é muito importante e é sentimental para mim. Muito obrigado. Exato. A rapadura é doce, mas não é mole, não. Licença, presidente. Esse é um mantra e eu quero, na verdade, agradecer a oportunidade dessa comissão do deputado Alfredinho por ser o relator desse projeto, porque eu também tive o privilégio de ser criado no interior de Minas Gerais, pelo menos um mês, né, de toda a nossa infância. Nós passávamos ali no Vale do Jequitinhonha, onde meu pai nasceu e foi criado, em Correntinho, Sarduá, São João Evangelista. E a rapadura tem um símbolo muito forte para nós. E é uma honra poder estar aqui reconhecendo a rapadura como uma manifestação cultural, porque nós realmente sabemos da importância dela para a alimentação e o que ela significa para o brasileiro. Obrigado, deputado Alfredinho. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado Douglas. Antes de passar o item 9, o deputado Douglas foi convocado, nós vamos fazer uma visita ao Paraná, acertar um dia, vai visitar Ponta Grossa, vamos lá no Pontagrossauros, e o teu operário, que você conhece desde criança, né? Por favor, vamos renovar a camisa agora, tem que ser uma GG para você. Por favor. Do nosso querido operário ferroviário, mas vai ser uma honra, deputado Douglas. Será sempre uma honra. Alegria, parceria, amizade, e tê-lo aqui
já é parte da expressão cultural do nosso país, e tê-lo aqui como membro, como deputado, muito nos honra, muito nos alegra. Obrigado. Vamos ao item 9. Projeto de Lei 8.820/2017, do excelentíssimo senhor deputado Carlos Melles, que declara a professora Héley de Abreu Silva Batista patrona, heroína e mártir da educação no Brasil. Com a palavra, a deputada Alice Portugal, relatora da proposta. Desculpe, presidente. Contatos de filha. Trata-se do projeto 8.820, de 2017, que declara a professora Héley de Abreu Silva Batista patrona, heroína e mártir da educação. Esse é um projeto que tem também uma múltipla autoria do deputado Carlos Melles, Misael Varela e Onyx Lorenzoni. Tem por objetivo declarar esta professora, a esses postos múltiplos. A matéria, portanto, chega à minha mão e, ao lado desta consultoria, o parecer que temos a proferir é o seguinte, e vamos direto ao voto. A professora Héley de Abreu faleceu de forma trágica após salvar dezenas de crianças durante um incêndio criminoso ocorrido no Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, na cidade de Janaúba, no estado de Minas Gerais. O ataque terminou com a morte de 14 pessoas, 10 delas crianças, sobressaindo nesse terrível evento a atuação de Héley de Abreu Silva na proteção dos alunos. Em homenagem à professora, a creche Gente Inocente foi denominada Centro Municipal de Educação Infantil Héley de Abreu, tendo, portanto, seu nome. A atuação dessa valorosa profissional de educação é, sem dúvida, digna e meritória dessa decisão tomada pelo poder público municipal. Contudo, cabe a essa Comissão de Cultura analisar a proposta apresentada para homenageá-la em âmbito federal à luz da legislação vigente. No que toca à expressão patrono, cumpre registrar que a educação já conta com um patrono, o educador Paulo Freire, e a escola pública com o educador Anísio Teixeira. Em relação à expressão heroína, cabe ponderar que a Lei 11.597 prevê no seu artigo 2º que a destinação só pode ser concedida decorrido 10 anos da morte ou da presunção de morte do homenageado. Justamente, em face desse impedimento, a Comissão de Cultura aprovou em 13/9/23 o relatório elaborado pelo deputado Tarcísio Mota, rejeitando o PL 1483, que determinava a inclusão do nome de Héley de Abreu no livro dos Heróis da Pátria. A matéria foi arquivamento. Dessa forma, dos 3 títulos, dos quais a proposição em tela busca prestar reverência ao professor Héley de Abreu, restaria apenas o de mártir. Ressalte-se, contudo, que não há qualquer norma disciplinando esse título. Não há, assim, fundamentação jurídica que ancore a aprovação da matéria. Consideramos que a via mais adequada para que a Casa preste homenagem à professor Héley Batista será por meio da aprovação do projeto de resolução número 53/2023, que institui o prêmio Professora Héley de Abreu Silva Batista, apresentado pelo ilustre deputado Dr. Zacarias Calil. Esse prêmio deverá ser concedido anualmente pela Câmara dos Deputados a 3 pessoas e ou entidades ligadas à área de educação, cujos trabalhos ou ações merecem especial destaque na defesa da vida de educandos em situação de risco ou vulnerabilidade social. Adicionalmente, sugerimos à presidência da Comissão de Cultura que, em conjunto com a Comissão de Educação, aprove em 5 de outubro deste ano, uma moção de louvor em memória dessa professora. Isso já passou, mas nós podemos renovar essa solicitação, em memória dessa professora vítima de um ato de violência extrema no ambiente escolar. Diante do exposto, esse é o voto. É o voto pela rejeição da matéria em função de objetos puramente técnicos, mas de reconhecimento da natureza de mártir desta professora, e sugerindo que este projeto do deputado Zacarias Calil seja urgentemente aprovado para criar o prêmio com o nome da professora, garantindo a homenagem a ela e a todos que, em situação de risco, defendem a vida de educandos. Esse é o parecer.
com muita dor, não é? Que eu realmente acho que é um nome que merece toda a nossa reverência, mas, infelizmente, o método do projeto nos impede. Patrono e heróis da pátria, um com critério e o outro já com definições tomadas. Isso. Muito obrigada. Eu Deputada Alice, queria compartilhar do mesmo sentimento de Vossa Excelência. Aqui não há oportunidade de relativizar a lei. É a lei que determina esse prazo. Isso para o próprio reconhecimento do bem, do amor, do carinho, tudo feito pela professora citada, é algo que emociona a gente, muito forte, né? Mas a lei determina, até para a segurança, para que não sejam feitos atos emotivos, específicos, e um reconhecimento de reconhecimento nacional que valorize o ato da lei, ela determina esse prazo de 10 anos. Exato. Portanto, não é uma questão de vontade ou de mérito, que fique muito claro e registrado no momento dessa apreciação. A análise aqui, nesse momento, não é de mérito. A análise aqui é técnica legislativa, onde a lei determina, por questões legais, o prazo mínimo. Nós temos aqui mecanismos para um reconhecimento mais rápido, em que pese não tem a mesma força, mas de reconhecimentos mais rápidos, como a moção ou o prêmio já sugerido pela relatora, colocado no seu relatório, o que não impede posteriormente, depois do cumprimento do prazo legal, da inclusão e de voltarmos para que esse reconhecimento de maneira mais firme possa ser feito dentro dos prazos legais. Então, parabéns à relatora, porque conseguiu ponderar com todo cuidado o motivo da negativa em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 10. Projeto de lei número 4.929, excelentíssimo senhor deputado Guilherme Derrite, que inscreve o nome do coronel PM Hélio Barbosa Caldas, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no livro dos heróis da pátria. O ex-deputado Derrite, o deputado Derrite hoje é secretário de Estado da Segurança Pública de São Paulo, com o governador Tarcísio, foi nosso colega aqui, e eu passo a palavra à relatora, deputada Alice Portugal, para a leitura do relatório. Vou direto ao relatório e ao voto. Senhor presidente, a presente proposição tem por objetivo reconhecer a atuação abnegada e heróica do grande bombeiro paulista, oficial, então, da Força Pública Bandeirante, atual Polícia Militar do Estado de São Paulo, coronel PM Hélio Barbosa Caldas. A biografia desse vocacionado bombeiro está ligada a muitas ações de salvamento, mas destaca-se a de 2 grandes incêndios históricos na cidade de São Paulo e do país na década de 70. O edifício Andraus, quem não lembra? O edifício Andraus em 72 e o edifício Joelma em 74. Nos termos da justificação, como capitão, integrava o primeiro grupamento de busca e salvamento no Cambuci. O seu desempenho, em conjunto com outros bombeiros e pilotos de helicóptero, caracterizou-se pelo heroísmo. Foi definido como notável oficial do Corpo de Bombeiros de São Paulo, tendo recebido 2 promoções por bravura e heroísmo pela atuação no resgate de ambos os incêndios, em especial no sinistro do Joelma, quando foi levado ao terraço do prédio em chamas, de onde só poderia sair de helicóptero para organizar a retirada, via cadeira adaptada e ligada a outro prédio de uma pessoa por vez. Salvou, assim, dezenas de pessoas, as quais não tiveram como deixar o terraço em função das dificuldades de aproximação dos helicópteros de resgate. O coronel PM Hélio Barbosa Caldas também se destacou nas ações pioneiras para organizar o serviço de resgate do Corpo de Bombeiros e na criatividade e iniciativa para desenhar e desenvolver técnicas e instrumentos de salvamento.
Após o seu falecimento em 99, o primeiro grupamento de busca e salvamento da capital paulista recebeu seu nome e a Câmara Municipal de São Paulo entrega anualmente aos profissionais que mais se destacaram no período prêmio com seu nome. A presente proposição coaduna-se com os propósitos da Lei 11.597 de 2007, modificada pela Lei 13.299 de 2015, e busca perpetuar a memória de brasileiros que, em vida, se destacou com excepcional dedicação e heroísmo no salvamento de vidas e no comprometimento com a causa pública a que se dedicou. É exemplo e símbolo para os bombeiros brasileiros na sua nobre missão. Faço o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei número 4.929 de 2019, do senhor Guilherme Derrite. Esse é o voto pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, o relatório. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e senhores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei 4929/2019. Obrigado, deputada Alice. Item 12. Projeto de lei 2823/2020, da excelentíssima senhora professora Dorinha Rezende, que inscreve o nome de João Guilherme da Costa Aguiar no livro dos Heróis da Pátria. Com a palavra a relatora, a deputada Alice Portugal. Pois, senadora, me pergunta. Presente projeto de autoria da hoje senadora, deputada Dorinha Seabra Rezende. Embora ainda não apreciada nesta comissão, a matéria chegou a receber parecer favorável do deputado Chico D'Angelo, que nos antecedeu na relatoria dessa proposição. O nobre colega teceu considerações precisas sobre a iniciativa, de forma que reproduzimos grande parte de sua análise. Portanto, está consignado a este relatório o texto e a ideia do deputado Chico D'Angelo. O projeto está de acordo em ordem jurídica, em particular quando determina a Lei 11.597, que regula os nomes dos livros dos heróis da pátria, 10 anos de falecimento, etc., dentro de todos os critérios. Como aponta a autora em sua justificação, João Guilherme da Costa Aguiar tornou-se símbolo de solidariedade, coragem e compromisso com o Brasil e os brasileiros em momento grave da vida nacional. Em 1889, Campinas enfrentou a pior epidemia de febre amarela de sua história. Todos os que tinham meios para isso deixaram a cidade, restando cerca de 5.000 habitantes, dos 15.000 que então havia. Muitos dos médicos também saíram do município, restando, segundo os registros, apenas 4 para o cuidado da população. Entre eles estava o doutor João Guilherme da Costa Aguiar, que então dirigia a enfermaria municipal instalada no edifício Circolo Italiani Unity, atual Casa de Saúde. Em uma de suas cartas do período, o médico faz o seguinte relato. Continuamos a lutar com o dragão que ameaça devorar a população desta cidade. Creio que das pessoas que não puderam sair, raras serão as que escapem da ação terrível do contágio. O número de médicos está muito reduzido, mas hei de ser dos últimos a sair. Levei para fora minha família. Fiquei só, mas tranquilo, melhor aparelhado para a luta. Depois de meses de intensa dedicação, quando a epidemia começava a arrefecer, Costa Aguiar visitava a família em Itu, sua cidade natal, quando caiu enfermo da doença que combatia, vindo a falecer em 20 de maio de 1889, aos 33 anos de idade. Assim sendo, o nosso voto é pela aprovação da matéria, e que, nesse caso, foi necessária a apresentação de uma emenda apenas para adequar o texto da emenda atual, a atual denominação do Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do PL 2823 de 2020. Isso emociona, né? Deputada Alice, que tem uma ligação muito forte com a causa social e também com a causa da saúde, né, deputada Alice, que é uma grande defensora aqui em Brasília, além de sua profissão. Queria agradecer Te reconheci da competência. o breve relatório. Vocês e coloco já conheciam em discussão. essa história? Eu já conhecia. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e senhores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Item 13, projeto de lei 3812/2020, do excelentíssimo senhor deputado Alex Santana, que institui a ordem do mérito do profissional e do prestador de serviços considerados essenciais para o enfrentamento de emergência de saúde pública e a manutenção da ordem. Com a palavra, deputada Alice Portugal, relatora. O projeto de lei 3.812, de 2020, do senhor deputado Alex Santana, institui a ordem do mérito profissional, a do prestador de serviço, considerados essenciais para o enfrentamento de emergência à saúde pública e a manutenção da ordem. Estabelece que a comenda pode ser conferida a pessoas físicas e jurídicas. Lista em rol exemplificativo profissionais que podem ser enquadrados na homenagem. Ainda estou com um médico na minha cabeça. Bem como 5 classes de premiação, válidas apenas para as pessoas físicas. Primeiro, Gran Cruz. Segundo, Grande Oficial. Terceiro, Comendador. Quarto, Oficial. E quinto, Cavaleiro. A ordem sexta estabelece, o artigo 6º estabelece que decreto e demais atos do Poder Executivo regulamentarão a concessão da ordem do mérito profissional e prestador de serviços considerados essenciais para o enfrentamento e emergência de saúde pública e a manutenção da ordem. O projeto de lei busca, portanto, criar ordem do mérito a ser conferida pelo Poder Executivo. Tais comendas, de natureza cultural, no entanto, podem ser criadas apenas por serem conferidas pela própria Câmara dos Deputados ou, eventualmente, pelo Congresso Nacional, sendo a única proposição regimentalmente possível para essa finalidade cultural. O projeto de resolução que é analisado no mérito cultural, não pelas comissões permanentes, mas pela mesa diretora. Por isso, em que pese a relevância da iniciativa, não temos outra opção, senão rejeitar a proposição legislativa e sugerir ao autor que a represente sob a forma de projeto de resolução, para que a ordem em questão seja apreciada pela mesa diretora e, após devida tramitação, possa ser conferida pela Câmara dos Deputados ou pelo Congresso Nacional. Diante do exposto, o voto é pela rejeição. Eu queria que o presidente da Comissão de Cultura, deputado Aliel, analisasse a possibilidade. O deputado Alex, ele não é mais deputado, mas é muito importante o projeto dele. Inclusive, né, os dois, aqui, o caso anterior, que é um caso de heroísmo realmente, e o do bombeiro também, né, eles estariam enquadrados nessa resolução se nós tivéssemos uma ordem do mérito e até essa questão do livro dos heróis da pátria nós pudéssemos ter um critério mais histórico, etc. Né? O deputado não está mais no mandato. Não seria o caso de Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Cultura, e com a nossa chancela, entrar com o projeto de resolução para que a mesa pudesse apresentar e a gente aprovar na Câmara. Acho que seria de bom alvitre e uma homenagem ao deputado autor. Né? Um projeto de resolução. Agradeço, deputada Alice. Eu vou Alice. fazer Não, deputada Alice, Sim. eu agradeço e nós vamos fazer uma consulta junto à equipe mesa, técnica. Isso, ótimo, ótimo. Para a gente fazer essa apresentação em conjunto. Joia, obrigada. Em discussão, relatório. Novamente concordando com o mérito, né, deputada Alice. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e senhores, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 14. Projeto de Lei 3.349 de 2021, do excelentíssimo senhor deputado Jaziel, que inscreve o nome de Rodolfo Teófilo no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Relatora, deputada Alice Portugal. Vou direto ao voto, senhor presidente, com vossa tolerância. Rodolfo Teófilo é um homem das letras, da ciência e da ação em prol das causas justas. Como recorda um nobre autor, nas letras foi historiador e romancista, tendo escrito 27 livros. A justificativa da proposição traz outros argumentos relevantes para fundamentar essa justa homenagem. Foi contista e romancista, participou dos movimentos literários do Ceará, tendo pertencido desde 1894 à Padaria Espiritual, entidade de fins literários e artísticos que se fundara em Fortaleza, que pelo comportamento irreverente de seus membros antecipou o modernismo no Brasil. A sua obra ficou marcada pela literatura naturalista, em que é mostrada a seca no Nordeste e os flagelados. Foi historiador das secas.
Nas ciências, foi professor de ciências naturais da Escola Normal e membro de diversas sociedades culturais e notabilizou-se por sua luta contra a varíola. Aprendeu a fabricar a vacina e passou a vacinar o povo em 1901 e vacinou próximo de 2.000 pessoas até 1902, não sendo registrado nenhum caso de varíola na capital cearense naquele ano. Participou ativamente da campanha abolicionista no Ceará, primeira província brasileira a declarar livres os seus escravos. Então, diante do exposto, votamos favoravelmente ao projeto de lei 3.349 de 2021, projeto que tem Dr. Jaziel como seu autor. Era esse o relatório. Obrigado, deputada Alice. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras e senhores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei 3.349 de 2021. Em razão de eu ser o próximo relator, convido a deputada Alice para assumir, por gentileza, a presidência da comissão. Eu posso ler daqui? É esse aqui, né? Convido o deputado Aliel Martins para proferir o relatório ao projeto... Ah, meu Deus do céu, é por causa do Alex. Convido o deputado Aliel para a leitura do relatório do projeto de lei 984 de 2023 do senhor Padovani, que denomina Ponte do Turismo Ecológico a ponte que faz a integração internacional entre Capanema, no Paraná, na região sudoeste do Paraná, e Comandante Andresito, na Argentina. Deputado Aliel Machado, com a palavra. Muito obrigado, presidenta. E já peço também autorização para ir direto ao voto. A ponte que interliga o município de Capanema, no Paraná, e Comandante Andresito, na Argentina, é próxima às Cataratas do Iguaçu e constitui região destacada no turismo ecológico no estado do Paraná, no Brasil e no mundo, pois é um dos lugares mais visitados do mundo. O nobre autor traz relevantes argumentos para a aprovação da proposição, com os quais concordamos plenamente. Abre aspas. O povo do Sudoeste, especialmente de Capanema, possui ligação diferenciada e histórica com a natureza. Por isso, o seu desejo de preservar a mesma e impulsionar o turismo ecológico. O turismo ecológico, portanto, é uma forma de levar conscientização ambiental para o mundo e também utilizar de forma sustentável os rios, as cachoeiras, as matas, enfim, a fauna e a flora para sua conservação e para o bem-estar de toda a população. É oportuno que a denominação de uma ponte já remeta à vocação da localidade em que se encontra, portanto, já funciona como uma primeira informação ao turista. Ele é também um cartão de visitas. Diante do exposto, o voto é favorável ao projeto de lei número 984 de 2023. De maneira síntese, esse é o voto, senhora presidente. Voto oferecido. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. Deputado Aliel Machado, para presidir a comissão. Uma das primeiras reuniões que eu tive como deputado nessa casa foi com a deputada Alice, em 2015. Né, deputada Alice? Tem uma história de trabalho em conjunto, é uma honra, uma alegria compartilhar com Vossa Excelência, que sempre foi minha amiga e eu tenho muito carinho. Antes de encerrar
Eu volto à presidência dessa casa, Lúcia, à presidência dessa comissão, dentro dessa casa, depois de uma eleição municipal em Ponta Grossa, minha cidade que eu tenho muito orgulho, e que eu tive a honra de participar desse pleito, conquistando quase 20% dos votos. E eu reassumo aqui o meu compromisso, tanto na cultura, como em todas as outras áreas, do amor, do carinho, do respeito e do trabalho para com nossa gente. Parabenizo os demais, foi um momento importante, a democracia sobreviveu, tivemos eleições com uma normalidade acima das últimas eleições, e parabenizo a prefeita eleita de Ponta Grossa, que já foi secretária de Cultura, tem uma atenção na área da cultura, a professora Elizabeth Schmidt, que tem uma atenção especial, uma dedicação à área da cultura, e que Deus possa iluminar os seus passos, que tenha discernimento, que dê continuidade ao trabalho que vem sendo realizado pela nossa cidade e com o compromisso do nosso trabalho. A professora Elizabeth fez história, pois foi a primeira mulher eleita da história da cidade de Ponta Grossa em mais de 200 anos de emancipação e a primeira mulher reeleita prefeita da cidade, com uma autonomia, com a verdade, vencendo inclusive a velha política, porque em que pese tenhamos sido adversários na eleição, o reconhecimento e o carinho é primordial para que a gente retorne à normalidade e para que disputas não prejudiquem o andamento, o trabalho, a lisura e o compromisso principal, que é cuidar das pessoas. Então eu volto para essa casa com ânimo renovado e com alegria de poder participar, presidir a Comissão de Cultura e dar continuidade aos nossos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, convocando a próxima de maneira oportuna em data a ser divulgada. A sessão está encerrada.